Douglas Souza, secretário da Agricultura da Estrela. Tudo bem, Douglas? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato, Nicolas. Bom dia, satisfação Douglas. aí Bom estar dia. participando mais uma vez aqui do programa, né? E estar junto dos ouvintes, né? Levando um pouco da informação do nosso município de Estrela. Questão da estiagem. Nas lavouras, nos criatórios, Estrela tem muitos plantéis, tanto de aves, especialmente de aves, também de suínos, mas muito mais ainda de gado leiteiro. Como é que está esta situação e a possibilidade de abastecimento por parte da prefeitura com algumas obras? Perfeito. Mas Paulo, a gente vem acompanhando, né, essa questão da estiagem, que infelizmente voltou, né, a assolar em nosso estado. A gente já vem aí da terceira estiagem consecutiva, tá aí trazendo muito prejuízo. E a gente esteve reunido no dia 3 ainda, né, na sexta passada, juntamente aí com o prefeito, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, também a Defesa Civil, e estivemos então fazendo aí um panorama, né, da situação em que nós estamos hoje, né, enfrentando aqui no município de Estrela. A gente está fazendo todo um levantamento e acompanhamento, né, dessa situação. A gente sabe aí que perdas estão acontecendo nas lavouras. A gente teve aí uma safra boa, né, uma safra passada ali com bons resultados, né. O trigo a gente teve uma safra muito boa, o milho também. Porém, agora o safrinha, a gente infelizmente está passando por esse problema. Muitos eu sei que plantaram soja. Soja ainda tem ele aguenta um pouco mais essa questão de falta de chuva, né? Esse estresse hídrico. Porém, o milho, assim, que foi plantado um pouco mais tarde, infelizmente, aí tá bastante comprometido, né? E agora, então, eu sei de produtores que devolveram a semente de soja, né? A gente foi um exemplo, né? Como nós também somos produtores, né? A nossa soja ali, nós acabamos devolvendo parte da semente porque nós não tínhamos mais condições de estar plantando fora da janela, entendeu? Ainda sem essa garantia de chuvas. E o milho, então, a gente segue plantando, né? Enfim, porém, esperando aquela chuva, né? Hoje de manhã acordamos, né, um pouco de chuva aí, já acaba amenizando um pouco, mas não resolvendo a situação, né? Então se criou esse grupo aí, onde a gente está acompanhando a situação no município de Estrela, né? Também a gente mantém um contato frequente aí com associações de abastecimento. Hoje no nosso interior do município ele é muito organizado nisso, né? Nossas comunidades têm associações as quais fazem o abastecimento de água, né, nas propriedades, e a gente mantendo esse contato, hoje a gente vê que não temos, graças a Deus, problemas de abastecimento em Estrela, que hoje é um dos principais, na verdade, o principal fator hoje que tu vais considerar num eventual decreto de emergência. Então isso também foi algo que foi debatido durante a nossa reunião, né, que hoje o critério que o Estado utiliza para que ele homologue um decreto de emergência é esse aí, entendeu? É tu teres que fazer transporte de água para questões de desabastecimento. Uhum. Tanto que aqui no nosso Vale do Taquari, de tantos aí municípios que nós temos, hoje nós temos apenas, pelo que eu tenho de informações, 5 municípios que acabaram tendo homologadas as situações. São municípios ali da região mais alta, né? Então, para vocês verem o quanto é difícil, às vezes, a gente enxergar, né, essa situação que está acontecendo no município, né, na questão principalmente de prejuízos na agricultura, e tu querer, né, de alguma forma, dar o amparo, como, por exemplo, um decreto emergencial, né, só que as questões técnicas acabam barrando, né, o nosso trabalho, né. Aliás, essa é uma das reclamações por parte dos produtores rurais, né? Existem perdas pontuais, micro-regiões dentro do mesmo município, com perdas mais ou menos acentuadas, e quando não há um decreto com o devido reconhecimento pelo Estado ou pelo governo em Brasília, quando não há o decreto por parte da prefeitura, aquele agricultor que teve perdas significativas não vai ser contemplado por algumas ações que são sequelas deste decreto. Questões envolvendo o financiamento, protelando o pagamento de algumas prestações ou até mesmo outras situações de ser beneficiado com alguma cesta básica. É uma das velhas reclamações. Exatamente, né? Como tu colocou, o município de Estrela, por exemplo, a gente vem acompanhando isso, né? A questão de chuvas esparsas. A gente tem localidades ali que, fiquei sabendo semana passada, deram 30, 40 milímetros. Na minha localidade, Novo Paraíso, por exemplo, não choveu praticamente nada. Então, realmente... É o verão, né? É frustrante essa situação. E outra questão é que o abastecimento em Estrela é feito por poços artesianos. Isso. E aí, pelo menos até aqui, não se tem notícias de rebaixamento nas bombas de recalque, porque o nível do lençol
pelo menos até poucos dias atrás, permanecia mais ou menos estabilizado. Né? Isso aí, como comentei, esse contato constante com as associações da água, né, eles nos repassam essas informações, né, como tu colocou. Felizmente não tivemos nenhuma situação de ter que rebaixar bombas de poço, né, e o abastecimento segue normal, né. E a gente então está fazendo esse trabalho, a gente está fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento, como coloquei, com essas entidades, Emater, STR, Defesa Civil, né, para qualquer situação eventual aí que venha a ocorrer e nos dê ferramentas e informações suficientes para que a gente possa estar encaminhando ao Estado, né, essa situação, a gente vai estar prontamente fazendo esse trabalho, né. E como tu colocou, a questão de recursos, né, a gente ano passado também teve essa situação e a gente pôde acompanhar. Então, assim, a União acabou liberando, sim, alguns recursos, mas foram muito limitados. E foi uma das pautas que a gente levou bastante a discussão, tanto no MAPA quanto na FAMURS, né, que o prazo ali desse rebate dos financiamentos que foi concedido foi num período de entre-safra e não pegou o período ali do plano safra, entendeu? Então, o que aconteceu? Grande parte dos produtores acabaram não tendo acesso também a esse recurso. Então, também, a gente diz, liberou o recurso, mas vamos ver, então, quem se habilita, então, a retirar. Então, ali acaba ficando uma pequena lacuna que a gente tem que buscar resolver também. Douglas, você atua no interior, você tem a atuação pessoal, particular, familiar no interior. Nós só lembramos de Santa Bárbara quando começa a trovejar. Quando voltar a chover, não vai mais se falar em obras de reservação de água, de abertura de poços, abertura de açudes. Quando voltar a chuva, nós paramos de novo essa conversa toda. Demora para acontecer, como está demorando agora. O governo estaria lançando esta semana o edital para abertura de poços, fez a distribuição conveniada de algumas máquinas mais pesadas, mas não está saindo do papel. Aí volta a chover, nós paramos de falar sobre questões de estiagem. No ano que vem, talvez não, mas no outro, pode voltar, porque é sucessiva esta situação de falta de chuva. Nós só ficamos na conversa, né, Douglas? Isso. Tanto que nós temos um convênio com o Estado, né, que já foi... vem tramitando desde o ano passado. Então, agora em fevereiro, então, saiu o convênio de fato, né, que é o convênio entre o município e o Estado do Rio Grande do Sul, no qual a gente recebe o recurso para fazer a abertura de açudes. Então, agora a gente está encaminhando também internamente a questão da contratação da empresa para que a gente, então, de fato, possa agora realizar a abertura de açudes. E só para também explicar como foram escolhidos esses açudes, ano passado se abriu uma inscrição junto à Emater, né, e o Conselho de Agricultura de Estrela, então, desses inscritos, escolheu quais iriam ser beneficiados. Nós tínhamos a possibilidade de ter até 10, e no fim acabamos ficando com 7, porque alguns acabaram desistindo ou teve alguma impossibilidade técnica. Então agora a gente está tramitando internamente a questão da contratação dessa empresa, que irá fazer então a abertura desses 7 açudes em 7 propriedades diferentes. Então, querendo ou não, é um auxílio aí que acaba vindo para mitigar um pouco essa questão da estiagem, como tu colocou, que a gente tem que ter o açude agora. Não adianta depois que já passou a chuva a gente pensar nisso. Então vamos fazer isso agora e ficar prevenido, então, né, para a próxima aí que estiver vindo. E olha que Estrela tem uma das agriculturas mais tecnificadas, agricultura, plantio de grãos, e são raríssimas as propriedades que usam o sistema de irrigação exatamente pela falta do manancial de água, né? Isso. Porque fala-se tanto em irrigar a lavoura de milho e tal, mas e a água? Aonde? Isso é complicado, realmente, né? Hoje a gente vai buscar aqui, para tu reservar água, tu vai ter que fazer isso numa baixada. E extensão grande. Exato. Então, hoje, o relevo, né? O próprio relevo de Estrela, ele não é dos mais adequados. Tu vai para essas regiões mais para os pampas, as regiões de campo, ali tu vê, né? Que é uma situação um pouco mais diferente. E propriedades maiores. Exatamente. Né? Aqui, se fizer um açude de 2, 3 hectares, terminou a propriedade. Aqui as propriedades, em média, elas têm 12 hectares, então tu acaba comprometendo bastante, né? Tá bem. Douglas, obrigado pela presença, cumprimentos pela atuação que vocês têm dado uma atenção diferenciada para o agricultor. E, Paulo, eu gostaria também de fazer um convite aí aos nossos ouvintes, principalmente o pessoal lá do Novo Paraíso, né, em nome do prefeito aí, Omar, a gente está convidando, né, o pessoal para o dia 4 de março, às 10h30, lá na comunidade evangélica de Novo Paraíso, que a gente vai fazer o ato aí de ordem de serviço para o início da pavimentação lá do trecho de 2,5 km de Novo Paraíso. Opa, ali então, perto do Sul. Exatamente, é um investimento importante aí do governo, né, cerca de 4 milhões que serão investidos, né, para recuperar aí parte desse pavimento aí, que é uma reivindicação antiga da comunidade. Então fica o convite aí para a comunidade, dia 4 de março, 10h30, na comunidade evangélica de Novo Paraíso. Um abraço, Paulo, Nicolas. Tá bem. Até a próxima.